Fala, meu povo! Chegamos ao último episódio da primeira temporada de The Witcher. Estamos aqui desde as 5 da manhã publicando vídeos para vocês de 2 em 2 horas. A gente já fez isso com outras séries como Anne with Annie, 30 Reasons Why, Stranger Things e vários outros conteúdos Dark, The Way, enfim, vários conteúdos incríveis que a gente pega conteúdos da Netflix que são maratonáveis e dá uma pausa para vocês para respirar e refletir um pouquinho com a gente. Eu sei que tem uma galera que tá ainda correndo aí do trabalho para casa e que não conseguiu acompanhar hoje, na sexta-feira, data da estreia, dia 20 de dezembro. Mas, independente de quando você estiver assistindo esse vídeo, ele é válido e ele é para você que gosta de ir pausando um pouquinho depois de cada episódio. Lembrando que aqui na descrição do vídeo tem o link da playlist The Witcher aqui no canal. Dá uma olhada se já não saíram mais conteúdos além dos reviews de vídeo também, é sempre bom ficar ligado. Tem todos os links de todos os reviews de todos os vídeos, todos os 8 episódios, os links estarão aqui embaixo. Além disso, tem o link do nosso grupo do Telegram de The Witcher, que é um grupo de fãs de The Witcher para bater papo sobre a série, sobre o livro, sobre o game, enfim, sobre todos os conteúdos do universo de The Witcher. E claro, nada disso seria possível se não fosse a galera do Apoia-se, os apoiadores do nosso canal, que mensalmente depositam energia, enfim, carinho, tempo, atenção, amor e credibilidade no nosso trabalho e em toda a nossa produção de conteúdo. Todas as lives, todos os vídeos, todos os projetos como esse de The Witcher são um oferecimento do Apoia-se. E eu poderia falar o nome de todos vocês, mas vocês são mais de 200, então aguardem 2020 que vocês serão muito bem agradecidos e recompensados sempre em todos os nossos conteúdos. Nesse momento eu só tenho a agradecer pelo 2019 que a gente passou junto. Foi incrível e terminar o ano com esse projeto incrível patrocinado por vocês pra gente é o maior presente. A gente produz conteúdo porque vocês estão aqui conferindo sempre. Que beleza. Obrigada, gente. Agora emocional. Vamos falar Cris tá emocional. desse último episódio. Então, porque eu amei, gente. Mas assim, eu quero a segunda temporada logo. The Witcher chega ao fim. Sim. Conseguimos ver a primeira temporada, tudo que eles queriam apresentar. Sim. Nessa temporada a gente consegue ver o desenvolvimento de 3 personagens, né? Que tem uma história, que tem um passado e que tem um aprendizado. Sim. O Geralt, ele é muito traumatizado por causa do passado dele e nesse último episódio a gente vê que ele tem traumas por causa da mãe. Eu chorei com... Que história, gente. Mamichos. Mas lembra que eu falei, não lembro em qual vídeo foi, mas eu falei em algum desses vídeos que guerreiro bom é aquele que tem problemas. Assim, enfim, pai e mãe morreram, pai e mãe sumiram, é sempre uma parada dessa. Isso dá uma força pro guerreiro, transforma eles numa rocha. Exatamente. Todo jogo de RPG que tem um guerreiro super poderoso, tu vai ver, rolam daddy issues, mommy issues, algum negócio issues. Mas a história, ela foge do padrão, porque a história passa o tempo todo e os NPCs estão ali, né, cercando ele falando assim, cara, esquece o passado. Olha o que você ainda tem pra viver, olha o que você ainda tá passando. Tipo, a sua vida tá acontecendo ainda. Sim. Por que você desistiu dela? Né? Por que você desistiu de ter um pouco de afeição pela vida? Por que você acha que já viveu tudo que tinha que viver? Não Caraca, viveu. Olha pra você, sabe? E aí, esse último episódio é a conclusão de todos esses ensinamentos que estão na cabeça dele, fazendo ele refletir sobre ele mesmo. Sim. Tipo, é ele virar as costas pra um comerciante comum, e aí ele, ainda assim, com os princípios dele, ele salva o comerciante, que salva a vida dele, que leva ele a rever a própria mãe, que leva ele ao encontro da Ciri. Eu preciso fazer um parênteses nesse de salvou a vida dele, que salvou a vida dele, que é muito engraçado, que na hora que ele salva a vida do comerciante, o comerciante fala assim, eu não tenho como te recompensar, vamos fazer o rolê da lei da surpresa? Ele, me paga uma cerveja que tá tudo bem. Eu não caio mais nesse papinho de lei da surpresa, mas nem por inferno. Não, chega disso. Fica uma criança me catando pelo mundo. E se ele aceitasse, sabe quem seria a surpresa? A Ciri, do mesmo jeito, que era surpresa pro próprio comerciante, não era? Era ela. É o destino. O destino é faz inexorável. Com que pessoas... Isso é outra história, Pandamente.
faz com que as pessoas que precisam cruzar os caminhos cruzem seus caminhos. E é fenomenal, assim. Agora sim. Peraí, eu ainda tô no meu discurso. Ah, você ainda tá no discurso? A Yennefer é uma personagem que ela não aceitava a própria aparência. Não. Ela foi maltratada, desrespeitada, abusada, escorraçada, por tudo e por todos. Sim. Aí ela vislumbra um futuro pra ela, né? Através da magia. Ela aprende, ela se descobre. E se dedica. Mas o tempo todo a história tá falando o que pra ela? Se aceita. Se aceita. E ela tá falando, aceitar minha aparência? Tanto faz, não é a aparência. É quem você é de verdade. É o seu passado, é a sua. Como é que é o nome? Da onde ela se originou? Sua origem? A sua origem. E, né? E aí agora no final, a mulher fala assim: sabe isso tudo que tá de caos? Explode. E ela vai. E aí naquele momento de verdade, que é um poder absurdo, absoluto, gigantesco, ela se aceitou. Se ela se explodiu ou não, a gente não sabe. Então, eu acho que tem algumas coisas que podem acontecer com a Yennefer ali. E que seriam interessantes tanto quanto. Enfim, vocês sabem que a gente não leu os livros ainda. Vocês sabem que a gente nunca jogou, não leu os contos, não fez nada. Ainda. Mas eu acho assim que dentro do nosso universo de criatividade aqui, independente do que efetivamente acontece, caso isso aconteça em algum desses lugares que vocês tenham aí conhecimento, eu me permito colocar criatividade aqui porque eu não conheço a história. Sim. Então eu acho que tem algumas possibilidades pra ela. Ela pode ter explodido sim, e aí a líderzinha lá vai trazer ela de volta, porque ali criou-se uma relação quase que de mãe e filha, de proteção, então acho válido, ela não desistiria da Yennefer fácil. Ela pode ter voltado a ser como ela era. Ela pode ter perdido completamente o encantamento que deixa ela daquele jeito e ter voltado à origem dela, porque ela gastou toda a magia que existia nela. E tendo feito isso, talvez ela tenha recuperado o útero dela. Não sei, talvez perdendo toda aquela magia, tenha voltado tudo que ela era antigamente. Porque tem uma frase que eles repetiram nesse episódio várias vezes que é: isso aqui é magia, não é real. Isso, pois é. Então a vida que ela vive hoje não é real. É quase como uma Melisandre, assim, querendo fazer uma comparação muito esdrúxula do rolê. Tu falou que não ia fazer comparação a live toda. É só pra galera poder assimilar o que eu tô comparando. Eu não tô comparando personagens porque são histórias diferentes. Completo. Mas em termos de magia, é um feitiço de ilusão, né? Basicamente, o cara pode ter feito aquela magia lá de ilusão e ela pode ter quebrado a ilusão, então voltou a ser como era antes. Nossa. E tendo voltado, talvez o Geralt, talvez a líder dela, a ajude a ficar bonita aí de forma definitiva, sem aquela amarra de perda que faz com que ela fique em depressão o tempo todo. Eu acho que a história fica bonita de verdade se ela não ver necessidade de ficar bonita. Ai, gente. Ela já viveu uma vida em 3 vidas inteiras. 3 vidas. Não tem necessidade, ela tem que se aceitar do jeito que ela é. Então, mas será que se ela se aceitar, ela fica bonita, né? Sabe aquelas paradas da lei do universo? Não é igual Shrek. Eu vou fazer uma comparação melhor ainda. Lembra do final de Shrek, do casamento? De quando eles se casam e se aceitam, e eles se casam como ogrinhos, e aí ela volta a ser a princesa e tem ali o livre-arbítrio dela de ser quem ela quer. Enfim, vai que isso acontece com a Yennefer. Vai que ela tem controle de magia o suficiente pra ela se fazer o encantamento. Enfim, não sei. Mas eu sei que, sacanagem, terminar a temporada justamente com a pendência da Yennefer. A gente vai falar dos outros encontros, mas termina com a Ciri perguntando quem é Yennefer. Mas eu não terminei no meu discurso. Ai, meu santo. Os dois, tanto o Geralt quanto a Yennefer e tudo isso que a gente assistiu deles, da história de vida deles dois, mostram o quanto de personalidade que eles têm, o quanto de sofrimento que eles passam e o quanto isso tudo, esse peso do passado que os dois têm como trauma da vida deles, não consegue bater. Então, tipo, eles se respeitam, eles se amam, eles se gostam, mas é tanta carga na mochila muita coisa que eles não conseguem conviver. Quem é que faz essa ligação de forma perfeita nesse episódio? É a Ciri. Tá, é isso, cara. É isso. A lei da surpresa é pro Geralt proteger a Ciri. Não é só isso. Gente. A primeira coisa que a Ciri fala é:
Quem é Yennefer? É uma familhinha. É. Existe uma conexão entre eles ali de sei lá quando, sabe? Mas existe. E é forte essa ligação. Aliás, belíssima cena do flashback dos pensamentos lá do Geralt com a mãe dele, inclusive com a Visenya. Achei muito legal ele lembrar da infância dele. E duas curiosidades, assim, ele... Dentro da lembrança, mistura-se um pouquinho com memória, enfim, de mais depois, que aparece o dragãozinho dourado e o cara falando sobre as possibilidades dele, a magia e tudo mais. E me chamou a atenção ele chamar a mãe de Princess, né? Ele chama ela de Princess, fala que um dia vai dar um colar pra ela e tudo mais. E rola uma paixão dele mesmo por aquela mulher ali que provém comida, provém tudo pra ele ali, né? E ele fica tipo... Ai, meu Deus, tipo, uma vida muito boa. E a gente descobre quem foi a primeira princesa que abandonou ele. Foi ela, a própria mãe. A própria mãe. E ela trocou ele por alguma coisa. Eu achei muito legal contar um pouco, mas não contar muito. Não se aprofundou, ainda tem muita coisa pra gente descobrir sobre o Geralt. Ele fala muitas coisas importantes nessa conversa com a mãe. Eu não duvido, inclusive, que seja a lei da surpresa. 7 infernos, essa lei da surpresa. É. Mas assim, eu acho legal que ele fala frases importantes. Ele fala, olha nos meus olhos, você sabe o que isso significa? Que o olho dele tá amarelão. E aí ele fala, apenas 3 entre 10 crianças sobrevivem ao julgamento. E ela, enfim, tem muitas frases ali que a gente fica, que julgamento? O que tem seu olho? O que fizeram com você? Sobrevive a quê? Pelo amor de Deus, alguém me mostra. Ah! E aí a mulher some e você fica, ah! Aí acaba o episódio e você fica... cadê os livros? Né? Porque é um inferno não saber disso tudo. E é muita coisa que ele fala. Que mas, nervoso. Depois de falar isso tudo, e que realmente foi um dia especial de assistir o tudo e tal, a primeira impressão que eu tive desse último episódio, com ele encontrando a Ciri e ela falando quem é Yennefer e acabando o episódio, eu fiquei um pouco chateado. É que dá uma ansiedade de saber como continua. E eu acho que já não cabe mais finais assim pra história. Nenhuma. Eu já acho que, tipo, a gente já tá numa fase de tanto conteúdo sendo lançado em tudo quanto é canto. Eu acho até que funciona. Pra mim, funciona bastante, sabia? Então, eu não me sinto perdendo. Quando tem um cliffhangerzinho assim de... mas tipo, podia... Eu não me sinto perdendo. Podia só... terminar a história. Não, tipo, eu entendo. Se fosse o abraço... E acabou. E aí tem uma magia e é tipo, ele se sente bem, ele dá um sorriso. Se fosse esse final, eu me sentiria muito mais agraciado. Aliás, pulando dessa parte do final que, tipo, ok, eu entendo você. Tipo, a história teve efeito comigo, só que o final te incomodou. Eu achei covarde. Ele não me incomoda, esse tipo de final, mas eu entendo quem se incomoda. Assim, não me incomoda mesmo, porque, sei lá, eu acho que eu já tô num ritmo de tanta série que eu não me importo e eu consigo, tipo, suspender minha emoção aqui pra reativar no ano que vem, sabe? Eu prefiro... Hoje em dia, eu tô o tipo de fã que é assim, showrunner fica confortável, produtores... trabalhem, sabe? Streaming. Distribui quando você tiver afim. Eu vou estar aqui linda, esperando vocês. Não pressiono, não cobro, não peço, não nada, porque a sensação que eu tenho é que tá tudo muito frágil. E que se eu encostar um dedinho falando, oi, bom dia, eles, Deus, já tá cancelado. Então, tipo, não encosto mais em ninguém, não falo mais com ninguém, entendeu? Eu tô com trauma de cancelamentos, não falo nem com ninguém mais. Tipo, esse foi o final, obrigada pelos peixes. Eu vou fazer aqui um conteúdo, ano que vem a gente conversa, beijo, enfim. Mas deixa eu te falar uma parada. O abraço do Geralt com a Ciri no final do episódio e aquela sensação de família, de ela olhar pra ele e sair correndo pros braços dele. Ele abriu... Ele que é um cara extremamente frio e duro, sempre foi em todos os episódios. Ele abriu os braços e acalentar... E ele dá um sorriso e ela ficar tipo, ai, graças a Deus. É alguém que eu possa confiar, né? É diferente do que você imaginava do encontro deles? Porque pra mim, é completamente diferente do que eu imaginava. Eu só queria ver um final. E tipo, terminar qualquer coisa com uma pergunta não é justo. Não é isso que eu tô perguntando. O abraço deles, então, não. Presta atenção. Presta atenção em mim aqui na pergunta. Sim. Durante toda a série foi construído o cruzamento do caminho dos dois. E os dois evoluíram muito, porque a gente teve uma passagem de tempo muito grande.
na história, desde o início da temporada. São décadas. Ele viveu décadas ali, ela viveu décadas, ela inclusive já tá fisicamente mais velha, dá pra perceber uma transformação. Você achou? Não achei, não. A guerra acabou de acontecer. Sim. Lá. Ainda Sim. estava acontecendo, inclusive, contra Sintra e tudo mais. Só que ela amadureceu muito. Nas cenas que ela tá no castelo, ela tá muito menininha protegida. Agora ela tá, tipo, mulher na postura dela. Ah, sim. Não tô falando que ela envelheceu 20 anos, porque a timeline dela é a única curta. Isso. Mas ela amadureceu como mulher, como personagem. Ela sabe se virar sozinha agora. E quando eles se encontram, foi muito maduro. Uhum. Foi muito braço mesmo, assim, tipo, família, sabe? Um berço que me dá conforto. E eu acho que se eles tivessem se encontrado em qualquer momento da fuga dela até agora, até esse momento, antes disso, assim, qualquer momento, não teria sido assim. Uhum. Ela teria sido muito arrogante com ele. Ah, sim. Mas foi o que a gente todos falou os até no momentos. último episódio. Parecia que ela tava passando por um monte de problemas pra ela Evoluir, evoluir e estar preparada pro Geralt. Sim. Enfim, eu amei. Amei muito, amei tudo. Não, esse encontro deles pra mim foi perfeito. Perfeito foi mesmo. perfeito. Tipo, é tudo que eu esperava realmente, É. assim. Eles estavam abertos e preparados um pro outro. É porque eu fui me preparando pro encontro deles em diversos momentos. E nem ele nem ela estariam prontos antes desse momento que Não. aconteceu. Não, a Tipo, história... ele tava completamente cagado também, assim, sabe? O roteiro da história tá, muito assim, bom. bem pontual. Tá É. bem certinho. Nada decepcionou É. como história. Enfim, tem a Batalha dos Feiticeiros, que eu achei fantástica. Isso daí fica a prova de que feiticeiros são boas ajudas em Aham. batalha, mas tem recursos limitados. Assim como a flecha de um arqueiro acaba, assim como a espada de um guerreiro pode ser quebrada ao meio, o feitiço de um feiticeiro pode simplesmente acabar no meio da A batalha mana e ele acaba, morre. gente. A mana acaba. E é isso, é muito louco, né? Ver isso em prática com tantos feitiços e tantas frentes ao mesmo tempo. Overpower, uma guerra overpower, Overpower, né? foi Dos bem dois legal. lados ali. Foi bem feitiçaria, assim, É. é tipo, não estamos falando de uma guerra de guerreiros, estamos falando de um universo com feiticeiros poderosos. E aí você vê o quanto E é o recurso do ser humano, ser um guerreiro nesse universo... Não é nada, né? Não é nada. Não serve de nada. Porque um mago É. dizima um Você exército. lembra uma vez? Eu tenho uma personagem que é uma feiticeira. Aham. E ela morreu uma vez porque ela tentou ser despeitada com outro feiticeiro Aham, que era aham. muito poderoso. Não foi com o dragão? Não, foi com um feiticeiro. O Que ele dragão? fez assim, ó. Ah, E aí ela morreu. E aí eu fiquei tipo, hã? Aí ele, você morreu porque você não tem esse poder todo que você tá achando que tem. Vamos lembrar disso aqui. Aí eu, é verdade. Naquela guerra ali, eu fisicamente, assim, pude ver como funciona um feiticeiro muito poderoso. Tipo, a Yennefer é muito poderosa. Muito poderosa. Ela orquestrou aquela guerra. E é legal, né? A forma que ela se posicionou. Ela tava ali conectada com todo mundo. Sim. Ela tava ouvindo o exército, ela direcionava, tipo, o plano. Foi o que ela falou. Não é uma estratégia militar. Não, É uma estratégia de magia. e é muito bizarro. Como E é ela era a diferente. única pessoa capacitada pra isso. É. Por causa das vivências dela, né? E tem aquela menina que tava no exército lá de Nilfgaard, que era a menina que, enfim, não gosta da Yennefer desde a época da escola, e é uma treta que vai ao longo dos anos crescendo, e ela é muito poderosa também. É muito Mas Harry é muito- Potter isso, né? É bem Temos isso. uma treta desde a escola. Desde a escola. Vamos lidar com isso no futuro, quando formos mais poderosos. Meia-noite hoje tem Balada Nerd Especial The Witcher. Estaremos aqui esperando vocês para falar um pouquinho mais sobre nossos sentimentos sobre a primeira temporada de The Witcher. Aguardem muitos mais conteúdos de The Witcher aqui no canal. Aê! A gente ficou completamente apaixonado pela série. Eu acho que ela é perfeita, sem defeitos, de verdade. Não há nenhuma comparação e nenhuma exigência de fã que supere ver um jogo, um livro, uma história tão bem retratada como The Witcher foi É ali. verdade, é verdade. Sem perfeccionismos, de fidelidade com outras obras, é uma adaptação. Então acho que dá pra todo mundo curtir de uma forma muito gostosa The Witcher. Vamos guardar assunto pra meia-noite, então. Balada Nerd meia-noite, a gente espera vocês. Beijo e até a próxima. Tchau. Show! Obrigada por acompanhar o projeto com a gente. Vocês foram incríveis.